Durante a sessão do plenário do Senado, o senador astronauta Marcos Pontes propôs revogar a Lei nº 14.197, criada para substituir a antiga Lei de Segurança Nacional, que criou os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. O senador apontou que a lei vem sendo aplicada de forma contrária à sua intenção. Ele disse: a sua aplicação tem revelado distorções graves e inaceitáveis. A lei que prometia proteger a democracia tem sido usada para enfraquecê-la. Temos testemunhado a sua utilização como instrumento de perseguição política, repressão seletiva e intimidação de opositores. O Supremo Tribunal Federal, ao aplicar o referido título, tem adotado medidas que geram profunda preocupação quanto ao respeito às garantias constitucionais, ao devido processo legal e à imparcialidade da justiça. O senador propôs revogar a lei explicando: essa revogação não significa desproteção das instituições, significa impedir que a legislação penal seja distorcida para fins políticos. Significa restabelecer os limites constitucionais entre os poderes. Significa garantir que o combate a abusos não sirva de pretexto para novos abusos. Astronauta Marcos Pontes explicou que há razões muito concretas nos abusos que vêm sendo cometidos para justificar a revogação da lei. Ele mostrou uma extensa lista de abusos e arbitrariedades que vêm sendo cometidos, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, em inquéritos abertamente políticos, e disse: nada disso condiz com uma democracia plena. Nada disso é compatível com o que esta casa deve defender. O senador afirmou: diante de tudo isso, a revogação do título 12 não é apenas legítima, mas é urgente. É o caminho necessário para impedir a manipulação do direito penal como arma política, restabelecer a segurança jurídica, reafirmar o respeito aos direitos fundamentais. Pontes conclamou os colegas com uma advertência sobre a omissão do Senado Federal. Ele disse: não podemos silenciar diante desse cenário. A história será implacável com aqueles que se omitirem enquanto os pilares democráticos são corroídos. Apresenta este projeto de lei como um convite à ação em defesa da Constituição, em defesa da justiça, em defesa da liberdade. Conclamo esta casa a debater, aprimorar e aprovar esta proposta, porque o verdadeiro compromisso com a democracia exige coragem e compromisso com o país. Durante a sessão normal, seja conversar, de uma audiência pública para tratar também do tema, uma sessão, na verdade, aqui, mas depois a gente conversa. Perfeito. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, todos aqueles que nos acompanham pelas redes do Senado e a TV do Senado. Retomo essa tribuna em um momento crítico para o Estado Democrático de Direito do nosso país. A Lei número 14.197 de 2021, que criou o título 12 da parte especial do Código Penal, foi apresentada como um avanço na proteção das instituições democráticas. Contudo, a sua aplicação tem revelado distorções graves e inaceitáveis. A lei que prometia proteger a democracia tem sido usada para enfraquecê-la. Temos testemunhado a sua utilização como instrumento de perseguição política, repressão seletiva e intimidação de opositores. O Supremo Tribunal Federal, ao aplicar o referido título, tem adotado medidas que geram profunda preocupação quanto ao respeito às garantias constitucionais, ao devido processo legal e à imparcialidade da justiça. Por isso venho a esta tribuna para apresentar o projeto de lei que revoga integralmente o título 12 da parte especial do Código Penal. Essa revogação não significa a desproteção das instituições,
significa impedir que a legislação penal seja distorcida para fins políticos. Significa reestabelecer os limites constitucionais entre os poderes. Significa garantir o combate a abusos, garantir que o combate a abusos não sirva de pretexto para novos abusos. Senhores parlamentares, apresento este projeto de lei com base em fatos concretos. Aponto aqui, de forma objetiva, as principais distorções que motivam a sua apresentação. Número 1, o sigilo do inquérito, número 4.879, que tem servido de base para múltiplas acusações, nega às defesas o acesso a elementos fundamentais dos autos, violando exatamente o contraditório e a ampla defesa. Número 2, a decretação de medidas genéricas, como prisões em flagrante com base em acusações vagas sem individualização de condutas. Número 3, a destruição de bens e documentos de pessoas presas, comprometendo o exercício do direito de defesa e violando a dignidade da pessoa humana. Número 4, a ausência de exames de corpo de delito, medida fundamental para prevenir e reprimir a tortura, conforme prevêem tratados internacionais. Número 5, a concentração excessiva de poderes nas mãos do relator, contrariando o princípio do juiz natural. Número 6, as limitações ao exercício da advocacia, com restrições ao acesso dos advogados aos autos, às decisões colegiadas e aos seus próprios clientes. Número 7, audiências de custódia conduzidas sem os autos de prisão, comprometendo a legalidade da detenção. Número 8, a intimidação de advogados, configurando tentativa de criminalizar o exercício profissional da defesa. Número 9, a aplicação da tese dos crimes multitudinários, permitindo condenações sem prova individual de participação em atos ilícitos. Número 10, o uso de interrogatórios com formulários padronizados e pré-datados, prática que remete aos regimes autoritários. Número 11, a imposição de sustentações orais gravadas, sem garantia de consideração efetiva pelos julgadores. Número 12, e a exigência de apresentação de testemunhas pela defesa sem intimação formal do Estado. Nada disso condiz com uma democracia plena. Nada disso é compatível com o que esta Casa deve defender. A utilização indiscriminada de conceitos como, entre aspas, terrorismo e, entre aspas, golpismo, para enquadrar condutas que não atendem aos requisitos legais, representa um grave desvio de finalidade e de função constitucional. Diante de tudo isso, a revogação do título 12 não é apenas legítima, mas urgente. É o caminho necessário para impedir a manipulação do direito penal como arma política, reestabelecer a segurança jurídica, reafirmar o respeito aos direitos fundamentais. Senhores parlamentares, não podemos silenciar diante deste cenário. A história será implacável com aqueles que se omitirem enquanto os pilares democráticos são corroídos. Apresento esse projeto de lei como um convite à ação, em defesa da Constituição, em defesa da justiça, em defesa da liberdade. Conclamo esta Casa a debater, aprimorar e aprovar esta proposta, porque o verdadeiro compromisso com a democracia exige coragem e compromisso com o país. Obrigado, presidente. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por Toda Parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.